Respire fundo por um instante. Não como quem faz um exercício, mas como quem se permite descansar. Há cansaços que não vêm do corpo, vêm da alma, e talvez hoje você tenha chegado aqui carregando exatamente isso. Um peso silencioso, uma exaustão que não sabe explicar, uma sensação de que algo dentro de você anda frágil demais para ser colocado em palavras. E mesmo assim, você veio. Isso já diz muito. Diz que apesar do cansaço, algo em você ainda busca abrigo, ainda procura sentido, ainda se inclina, mesmo com dificuldade, na direção de Deus. Às vezes, a fé não desaparece. Ela apenas se senta no chão, cansada demais para continuar andando no mesmo ritmo de antes. Talvez você tenha pensado em algum momento recente que perdeu a fé. Talvez tenha se comparado com quem parece firme, confiante, cheio de palavras bonitas e orações fortes, enquanto dentro de você tudo soa baixo, lento, quase sussurrado. Mas a fé não se mede pelo volume da voz, nem pela quantidade de forças disponíveis. Há uma fé que grita, e há uma fé que apenas respira. Há uma fé que corre, e há uma fé que permanece sentada, esperando o momento certo de se levantar. E Deus conhece todas elas. Ele não se assusta com a sua lentidão, nem se decepciona com o seu silêncio. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais quando percebe que você está cansado demais para fingir. Existe um tipo de esgotamento que não nasce da ausência de Deus, mas da tentativa constante de ser forte o tempo todo, de carregar respostas quando o coração só tem perguntas, de manter a postura quando a alma pede colo, de seguir acreditando sem nunca poder parar para chorar. E é nesse lugar tão humano e tão sensível que Jesus costuma se sentar ao nosso lado. Não para cobrar, não para corrigir, mas para estar. Ele mesmo disse com uma doçura que atravessa os séculos: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Não é um convite para os fortes, é um chamado para os exaustos. Se hoje sua fé parece diferente, mais silenciosa, menos vibrante, talvez seja porque ela amadureceu através da dor. Talvez você não tenha perdido a fé. Talvez você só tenha atravessado mais do que imaginava conseguir. Há lutas que drenam a energia da alma, há esperas que cansam mais do que batalhas, há decepções que nos deixam sem palavras diante de Deus. E mesmo assim, Ele permanece. A Bíblia diz de forma simples e profunda que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não diz que Ele está perto apenas dos confiantes, mas dos quebrados, dos cansados, dos que não conseguem mais sustentar a aparência de fé inabalável. Permita-se ouvir isso com carinho. Deus não está te medindo pelo quanto você consegue acreditar hoje. Ele está te sustentando pelo quanto Ele acredita em você. Mesmo quando sua fé se parece mais com um fio fino do que com uma corda forte, esse fio ainda está ligado ao céu, e basta isso. Jesus falou que uma fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente, não porque ela seja grande, mas porque Ele é. Não porque você sustenta tudo, mas porque Ele sustenta você. Talvez sua oração tenha mudado. Antes você falava mais, agora você suspira. Antes você pedia, agora você apenas fica. Antes você entendia, agora você só confia. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é intimidade em construção. Há momentos em que a oração mais sincera não tem palavras, só presença. Só um coração cansado que se coloca diante de Deus e diz, mesmo sem som: "Eu ainda estou aqui." E isso, aos olhos do céu, é uma oração poderosa. Se essa mensagem está alcançando você agora, talvez seja um sinal de cuidado. Talvez seja Deus dizendo com suavidade que você não precisa se afastar só porque está cansado, que você não precisa se esconder porque sua fé não parece como antes, que você não precisa provar nada. Há um descanso disponível para você, não como prêmio, mas como presente. Um descanso que não exige explicações, apenas entrega. E se em algum ponto desse caminho seu coração sentir vontade de deixar um gesto simples,
Um sinal de que essa mensagem chegou até você, faça isso como quem estende a mão, não para números, mas para que esse abraço alcance outros corações cansados como o seu. Permaneça aqui, não se apresse. Há algo sagrado acontecendo quando você se permite parar, quando você admite o cansaço sem culpa, quando você percebe que, mesmo exausto, ainda deseja a presença de Deus. Isso é fé. Uma fé quieta, talvez, mas viva. Uma fé que não faz barulho, mas permanece. Uma fé que descansa no colo do Pai enquanto recupera o fôlego. E Deus, que vê o que ninguém vê, está aqui, mais perto do que você imagina, cuidando de você nesse exato instante. Às vezes, o maior engano que o cansaço nos conta é que estamos sozinhos nele. A mente começa a repetir que ninguém entende, que ninguém percebe, que até Deus deve ter se afastado porque você já não sente como antes. Mas sentimentos não são bússolas confiáveis quando a alma está exausta. Há dias em que o coração está tão cansado que não consegue mais sentir, só sobreviver. E mesmo nesses dias, Deus continua presente. Ele não se orienta pelo seu ânimo, ele se orienta pelo amor dele. Um amor que não oscila, que não se distrai, que não se cansa junto com você. Existe uma diferença profunda entre perder a fé e estar cansado de lutar sozinho. Quando a fé se perde, o coração endurece. Quando o cansaço chega, o coração fica sensível demais. Tudo dói mais. Tudo pesa mais. Até o silêncio parece mais longo. E é justamente nesse lugar sensível que Deus costuma tocar com mais cuidado. A palavra diz que Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Ele sabe o quanto você aguentou até aqui. Sabe das noites em que você dormiu orando e acordou cansado. Sabe das vezes em que sorriu por fora enquanto por dentro tudo estava pedindo pausa. Talvez você tenha continuado por muito tempo sem parar, acreditando que descansar era sinal de fraqueza espiritual. Talvez tenha aprendido, em algum momento da vida, que fé era sinônimo de força constante, de alegria permanente, de confiança inabalável. Mas Jesus nunca exigiu isso. Ele mesmo chorou. Ele mesmo se cansou. Ele mesmo pediu companhia quando o peso ficou grande demais. Se o próprio Cristo viveu a vulnerabilidade, por que você se cobraria tanto? Há uma fé que se expressa em cânticos, mas há uma fé igualmente preciosa que se expressa em lágrimas silenciosas. Quando tudo parece pesado, Deus não espera que você dê grandes passos. Às vezes, Ele só espera que você não se afaste, que permaneça, que fique, que continue voltando, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, não porque se esforçam mais, mas porque descansam nele. Esperar aqui não é fazer força, é se apoiar. É permitir que Deus carregue por um tempo aquilo que você não consegue mais sustentar sozinho. Se em algum momento você sentiu o coração aquecer levemente ao ouvir essas palavras, como quem reconhece algo verdadeiro, guarde isso com carinho. Esse pequeno aquecimento já é sinal de vida, já é sinal de fé. Às vezes a fé não se manifesta como certeza, mas como reconhecimento silencioso. Isso é para mim. E se esse consolo fez sentido para você, deixe que ele alcance outros corações cansados também, como um gesto simples de cuidado que se espalha, sem pressa, sem obrigação. Não tenha medo da sua fragilidade atual. Ela não afasta Deus, ela atrai. Ele não se aproxima de você esperando performance espiritual, mas oferecendo presença. Ele não pede que você esteja inteiro, ele se oferece para te reconstruir com calma. Há um tempo para caminhar e há um tempo para ser carregado. E hoje, se tudo em você pede descanso, talvez seja exatamente isso que Deus está te oferecendo agora. Não respostas, não explicações, apenas descanso. Um descanso profundo, silencioso, onde a fé não precisa provar nada, só existir. Há momentos em que a alma fica tão cansada que até a esperança parece pesada.
Não porque ela tenha ido embora, mas porque foi usada demais sem tempo para se renovar. A esperança, quando não descansa, também se esgota, e então o coração começa a se perguntar se ainda acredita, se ainda confia, se ainda tem fé, quando na verdade o que falta não é fé, é descanso interior. É silêncio sem culpa. É um lugar seguro onde não se precisa explicar nada para Deus, porque Ele já sabe. Deus não se incomoda com o seu cansaço. Ele não interpreta sua exaustão como falta de amor ou de entrega. Pelo contrário, Ele enxerga o quanto você permaneceu fiel, mesmo quando tudo dentro de você pedia para parar. Há uma fidelidade silenciosa em continuar buscando a presença dele mesmo sem entusiasmo, mesmo sem palavras bonitas, mesmo sem forças. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é perseverança em estado puro, ainda que você não consiga enxergar assim agora. Talvez você esteja vivendo uma fase em que as promessas parecem distantes, em que as respostas demoram, em que o tempo de Deus parece lento demais para a urgência do seu coração. E esse intervalo cansa. Cansa esperar. Cansa confiar sem ver. Cansa continuar acreditando quando a realidade insiste em contrariar a esperança. Mas a palavra nos lembra com suavidade que há um tempo para tudo debaixo do céu. Inclusive um tempo de recolhimento, um tempo em que Deus trabalha em silêncio, enquanto você apenas descansa nele. Jesus nunca exigiu pressa espiritual. Ele caminhava no ritmo das pessoas. Parava para ouvir, parava para tocar, parava para acolher. E ele continua assim. Se hoje você precisa diminuir o passo, ele diminui com você. Se hoje você só consegue ficar sentado em silêncio, ele se senta ao seu lado. Ele não vai embora só porque você não consegue acompanhar o ritmo de antes. A presença dele não depende da sua velocidade, depende do amor que ele sente por você. Há algo profundamente curador em admitir diante de Deus: eu estou cansado. Não como reclamação, mas como entrega. Quando o coração se abre dessa forma, algo começa a se alinhar por dentro. A alma para de lutar contra si mesma. O peso começa, ainda que lentamente, a se aliviar. E se nesse instante você sentir vontade de colocar diante de Deus uma palavra simples, um nome, ou até um amém silencioso, faça isso como quem deposita o coração nas mãos dele, sem explicações, sem pressa, apenas confiando que ele recebe tudo com ternura. Você não precisa se cobrar por não estar como antes. Você está como consegue agora. E isso basta para Deus. Ele trabalha com o que é real, não com o que é idealizado. Ele cuida de você exatamente no ponto em que você se encontra. Mesmo cansado, mesmo sensível, mesmo em silêncio. Há um cuidado acontecendo aqui, mesmo que você ainda não consiga perceber totalmente. E esse cuidado continua, passo a passo, respiração por respiração, até que a alma volte a encontrar descanso e a fé, naturalmente, encontre novo fôlego. Agora permita que esse cansaço encontre um lugar seguro para repousar. Não lute contra ele. Não tente organizar sentimentos, nem buscar palavras bonitas. Apenas fique. Há um tipo de presença de Deus que se manifesta justamente quando a alma para de se explicar. A Bíblia diz que, em silêncio e em confiança, está a vossa força. E talvez hoje essa força não seja para avançar, mas para descansar. Há um cuidado suave acontecendo enquanto você escuta, como se Deus estivesse ajustando o ritmo do seu coração ao dele, com paciência e amor. Se em algum momento você pensou que a fé precisava ser sempre firme, sempre confiante, sempre cheia de certeza, deixe essa ideia ir embora. A fé verdadeira também sabe se deitar. Também sabe fechar os olhos. Também sabe dizer: eu não consigo mais sozinho. E quando isso acontece, Deus não se afasta, ele se aproxima. Jesus nunca rejeitou quem chegava cansado. Ele acolhia, tocava, olhava com ternura. E ele continua fazendo isso agora. Mesmo que você não sinta nada extraordinário,
Mesmo que tudo pareça simples demais, Ele está aqui. A palavra nos lembra que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes, o nada faltar é justamente ter onde repousar. Talvez essa mensagem tenha sido como um copo de água oferecido no meio do caminho. Se isso tocou o seu coração, mesmo de forma discreta, deixe que esse cuidado se espalhe, como um gesto silencioso de amor que alcança outros que também estão cansados. E se quiser permanecer nesse caminho de descanso e presença, siga por aqui, como quem volta sempre ao mesmo lugar seguro, sabendo que há palavras que continuam cuidando, uma após a outra, no tempo certo. Agora, se puder, feche os olhos por um instante. Vamos orar juntos, não como quem faz um pedido formal, mas como quem se encosta em Deus. Senhor, aqui está um coração cansado, talvez sem forças para explicar o que dói, talvez sem clareza do que pedir. Tu conheces cada suspiro, cada silêncio, cada lágrima que não caiu. Tu sabes o quanto essa alma tentou ser forte, tentou continuar, tentou não desistir. Hoje, ela só quer descanso. Então envolve com a tua paz. Acalma os pensamentos que não param. Alivia os pesos que se acumularam sem perceber. Coloca tuas mãos sobre esse coração e lembra com ternura que ele não está sozinho. Jesus, ensina a descansar em ti sem culpa. Ensina a confiar, mesmo quando a fé parece pequena. Renova as forças que se perderam no caminho e traz de volta a esperança com suavidade, no teu tempo. Que esse coração sinta, ainda que de forma leve, que é amado, cuidado e visto. Que a noite interior encontre descanso e que o amanhã venha com mais leveza do que o ontem. Entregamos tudo em tuas mãos, certos de que o teu amor sustenta até quando o silêncio é a única oração. Amém. Permaneça nesse descanso. Há cuidado continuando, mesmo depois que essas palavras se aquietam. E quando sentir vontade de voltar, haverá sempre um novo sopro de paz esperando por você.